Então, quando eu estou num oligopólio de produto heterogêneo, a lógica intuitiva dessa estrutura de mercado é muito semelhante à dos mercados em concorrência monopolística. Isto porque a capacidade de diferenciação horizontal dos produtos ou serviços vai ser determinante para maximizar os lucros daquelas empresas, né, que se encontram nesse tipo de oligopólio. Então, quando a gente faz a diferenciação, né, entre, ou a comparação, melhor dizendo, entre os oligopólios de produtos homogêneos e os oligopólios de produtos heterogêneos, o que a gente percebe é que, em oposição ao oligopólio de produtos homogêneos, no oligopólio de produtos heterogêneos, as empresas tomam as suas decisões de modo mais interdependentes, relacionadas a preço e não tanto a quantidade. E no oligopólio de produto homogêneo, a decisão tem muito mais a ver com quantidade, né? Então, para exemplificar, por exemplo, um caso de um oligopólio de produto homogêneo, a gente tem notoriamente a indústria de cimento no Brasil, né? Deve ter ao todo aí no Brasil não mais do que 10, 12 operadores, né? Ou seja, produtores, fábricas de indústrias de cimento, né? Se você olhar então para algumas regiões muito específicas, né? Por exemplo, região sudeste, região nordeste, norte. Então, no mercado de cimento, você vai ver às vezes apenas 2, 3, 4 indústrias no máximo ali por região, né? Isso significa dizer que essas empresas vendem um produto, por exemplo, o cimento. O cimento é muito pouco diferenciado, né? Aliás, ele nem deve ser diferenciado, né? O cimento tem norma técnica, então você tem que ter um tanto de calcário, um tanto de gesso, um tanto de clinker lá. Em termos técnicos, existem normas, né, da ABNT para produzir, por exemplo, cimento do tipo CP24. Então não dá para se diferenciar, né? Como essas empresas conseguem aumentar a criação de valor delas ou a geração de lucro, né? Dito de outra forma? Elas conseguem fazer isso, como a gente disse anteriormente, já que não dá para diferenciar o produto, não dá para fazer preço diferente, né? Não dá para dizer que um cimento tem mais qualidade do que o outro. Elas vão reduzir quantidade. Então o mercado tem uma determinada demanda, né? Eles percebem isso ao longo do tempo, e se elas reduzirem, reprimirem a oferta, as pessoas vão continuar demandando. E para comprar, para atender essa demanda, eventualmente os consumidores vão se dispor a pagar mais caro pelo produto, porque ele está em falta no mercado, ele está escasso. E aí ele vira um item raro, né? Relativamente raro. E o preço dele sobe, obviamente. Então, quando a gente pensa em outros tipos de oligopólios, né? Por exemplo, oligopólios de produtos com bens heterogêneos que se diferenciam, aí você encontra pequenos produtores, né? Um pequeno número, desculpa, de produtores, de ofertantes, mas que se diferenciam em termos de qualidade. E aí você tem de tudo um pouco, gente ofertando uma quantidade maior porque tem preços menores e gente ofertando uma quantidade menor porque tem preços maiores. Agora, esses preços maiores, mais elevados, que a gente pode chamar de preços premium, né, só podem ser comandados se o produto for altamente diferenciado, né? Parece um contraintuitivo, mas se você parar para pensar, usualmente em grandes centros, São Paulo tem uma característica interessante em termos de consumo de padaria. Nem todas as regiões são assim, nem todas as capitais são assim, mas o paulistano, ele usa muito as padarias, né? Ele vai muito às padarias, né? Consome pizza, as padarias são cada vez mais sofisticadas, tem mini mercados dentro delas e por aí vai. Se a gente olhar para os números a priori, a gente vai ver que São Paulo tem milhares de padarias. No entanto, pensa com calma no teu comportamento de consumo. Você provavelmente, se viver num grande centro como esse, você vai consumir em 1, 2 ou 3, 4 padarias que estão ali no entorno da sua região onde você mora, por exemplo, no bairro mais próximo onde você mora. Então dá para a gente pensar nesse tipo de mercado usando o conceito que a gente usou lá no começo, né? A definição de mercado, que é aquela na qual onde uma empresa toma decisões de preço, produção, marketing, né, distribuição, e ela afeta os seus concorrentes. Então, pensa comigo, uma empresa que está a 40 km, uma padaria que está a 40 km de outra, se ela faz uma promoção, ninguém aqui nessa outra padaria vai sentir, né? Isso não vai interferir, quer dizer, elas, por mais que sejam padarias, estejam localizadas em São Paulo, a questão de localização geográfica ela é muito mais restrita.
né? Então ela está restrita ali a alguns quarteirões, provavelmente, né? Essa é a densidade geográfica de uma competição de padarias em São Paulo, por exemplo. E a gente percebe que devem existir então cerca de 5, 6 padarias em alguns quarteirões, não mais do que isso, e essas padarias vão ofertar, estão no oligopólio, e vão ofertar produtos altamente diferenciados. Então você tem aquela padaria que é muito baratinha, né, com produtos muito baratos, vende bebida, muito comoditizado, né, a gente pode chamar assim, né, o mesmo tipo de bebida, não se diferencia, poucos serviços, né, alimentos relativamente também num portfólio muito menor, né, e por aí vai, ou então aquelas padarias muito mais sofisticadas, que vão cobrar preços elevados, né, tem um cardápio que serve refeições diferentes e por aí vai, muitos doces, a confeitaria também associada a ela. Então, quer dizer, são exemplos típicos de oligopólio, por um lado, na indústria de cimento, né, um oligopólio de produto homogêneo, e um oligopólio, num caso relativamente contraintuitivo, eu diria até, mas que é bastante específico, um oligopólio de padarias na capital de São Paulo, por exemplo, com produtos altamente diferenciados, né, ou serviços altamente diferenciados. Bom, eu acho que até esse ponto aqui deve ter ficado claro para você o impacto, a importância, a relevância na análise competitiva que reside, né, na identificação de mercados e na compreensão de como os meus concorrentes interagem dentro do mercado em que eu atuo, né? Será que eu estou num mercado monopolista? Será que isso deve ser ótimo para quem é o monopolista, né? Será que eu estou num mercado de concorrência perfeita? Será que o meu mercado é caracterizado por uma concorrência monopolística? Eu posso me diferenciar, apesar de existirem muitos ofertantes? Quer dizer, será que eu estou num mercado do tipo oligopolista? Será que é um oligopólio com produtos homogêneos? Ou será que são produtos heterogêneos? Todas essas caracterizações, todas essas estruturas vão determinar a natureza de rivalidade dentro desses mercados específicos, né? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. A gente se vê em breve em outras oportunidades. Muito obrigado e até a próxima.